A hospitalidade. A Bíblia ensina e nos orienta a praticarmos a hospitalidade. Mas hoje em dia, isso está muito escasso e difícil, não é? Porque fica difícil para os dois lados, tanto para quem precisa da hospitalidade por conta da falta de tempo e também por conta daqueles que devem praticar a hospitalidade, seja por falta de tempo ou por precaução e medo diante de tantos problemas de relacionamentos e da falta de confiança que nós vemos hoje em dia. Mas nada disso deve nos impedir de praticarmos a hospitalidade, de praticarmos a comunhão entre os irmãos em nossa casa ou em qualquer outro lugar, que possamos ser solícitos e educados em receber as pessoas. Isso foi uma prática muito comum no início da igreja e ainda o é em algumas localidades em nosso país. Ainda existe gente educada e que ama receber pessoas em suas casas, seja para uma comunhão, para um grupo de estudos bíblicos, para um tempo de amizade, para uma festa, enfim, para exercer o amor uns aos outros. Hoje em nossa devocional, nós vamos falar de um homem chamado Simão, conhecido como Simão o Curtidor, pois trabalhava com couros. Ele hospedou o apóstolo Pedro em sua casa e lá foi palco de uma grande experiência que Pedro teve com o Senhor Jesus. Vamos lá então? A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, bom dia a todos, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Pastor Clodoaldo aqui, com muita alegria e muito prazer para compartilhar com você da palavra do Senhor na devocional dos personagens bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Simão, e ele era curtidor, e o tema será a hospitalidade. Vamos ler a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 32 ao 33. A palavra do Senhor diz assim: Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Irmãos e irmãs, estamos aqui em um momento crucial da igreja primitiva. O Senhor Deus queria que o evangelho se expandisse para os gentios. Daí então, ele deu uma experiência maravilhosa ao apóstolo Pedro para que ele quebrasse seus preconceitos quanto ao povo que não era judeu. Pedro estava hospedado na casa de um homem chamado Simão, que era curtidor de couros, alguém que hospedou a Pedro com muito amor e com muito carinho. E ali naquela casa foi o início da expansão do evangelho, pois Pedro estava lá no terraço esperando a hora da refeição e teve uma grande experiência com Deus, que disse a ele que alguém iria aparecer ali chamando para ele ir numa outra casa de um homem chamado Cornélio. Pedro então deveria ir e pregar-lhes o evangelho de Cristo. E quando chegou nessa outra casa, mais uma vez foi recebido de braços abertos e lhes pediram para que falasse tudo que Deus havia ordenado que falasse. Diga-se de passagem que ali havia muitas pessoas juntamente com Cornélio, o dono da casa, que recebeu a todos com muito carinho para que ouvissem a proclamação do evangelho do Senhor Jesus. E naquela casa o Espírito Santo desceu, batizou a todos ali e todos começaram a falar em línguas. Que bênção, glória a Deus. Eram pessoas recebendo outros irmãos em suas casas e Deus honrando com sua presença no lar daqueles que praticavam a hospitalidade. Com isso, podemos ver o quanto é importante abrirmos nosso lar para os irmãos, para eles se reunirem, para que tenhamos momentos de comunhão, momentos de culto, momentos de oração, momentos que a presença de Deus descerá sobre todos e o evangelho de Cristo será divulgado e proclamado. Hoje em dia, somos muito tentados a vivermos isolados. Há muitas pessoas que dizem duramente: não gosto de visitas, não gosto de receber pessoas. Olha, isso é de uma amargura e falta de educação sem tamanho. Nós precisamos uns dos outros. Não podemos ter um coração duro e amargo dessa maneira. Isso não é uma postura cristã. Um cristão ama estar reunido com seus irmãos. Somos uma comunidade de fé. Precisamos uns dos outros e que assim possamos receber sim uns aos outros em amor. A Bíblia
Bíblia diz que quando praticamos a hospitalidade, damos lugar até aos anjos de Deus e, principalmente, damos lugar à presença do próprio Deus, como foi o caso aqui de Simão, o curtidor, e de Cornélio, que viram a glória de Deus em suas casas a partir da hospitalidade. Tem muita gente hoje em dia que diz não gostar de pessoas, mas se não gostamos de pessoas em nossa casa, então não vamos gostar da presença do próprio Deus, pois a Bíblia diz que é bom e agradável os irmãos viverem em união, e ali onde há essa união, onde há essa comunhão, o Senhor derramará uma unção, um óleo, uma graça e a sua própria presença. Então, não seja rude, não seja grosso e nem mal educado, seja hospitaleiro, receba bem as pessoas, prepare uma festa, ainda que simples, prepare refeições, chame seus amigos, pregue o evangelho a eles, compartilhe sua alegria em Cristo, faça cultos de ações de graça, culto de louvor ao Senhor, compadeça-se daqueles que têm menos do que você e promova um pouco de alegria a eles. Isso testemunha a respeito do Cristo que nós servimos. Amém? Vamos praticar a hospitalidade? Então vamos orar ao Senhor em nome de Jesus, que Deus nos ensine isso num tempo tão complicado, mas que Deus possa nos ensinar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa devocional que nos ensina, Pai, a respeito da prática da hospitalidade. Muito obrigado, Jesus, porque nós podemos e precisamos e devemos ser hospitaleiros, meu Pai, receber os irmãos, fazer uma festa, uma refeição, fazer um culto de ação de graça, meu Pai, fazer um culto de louvor, um culto, quem sabe, de oração na nossa casa, chamar os amigos, chamar os irmãos, meu Pai, louvar o Teu nome, adorar ao Senhor, ainda que seja uma coisa simples, Pai, mas tudo para trazer, para invocar a Sua presença em nosso lar. Devemos também ir a outros lares, meu Pai, fazer com que outros irmãos pratiquem sim a hospitalidade. Tira de nós a vergonha, o medo, a decepção que de repente já tivemos com quem já esteve na nossa casa ou na casa de quem nós já tivemos. Se ficarmos olhando isso, Pai, nós não vamos praticar nada do que a Tua palavra nos orienta. Então quebranta o nosso coração. Vimos aqui hoje Simão, o curtidor, que recebeu Pedro na sua casa e, ó Deus, o Senhor deu a Pedro uma das maiores experiências, Pai, que ele teve contigo. Vimos Cornélio, que abriu a sua casa, chamou seus funcionários, seus soldados, e ali o Espírito Santo desceu e a bênção do Senhor, Pai, a bênção da Sua presença esteve naquela casa. Ah, quantas vezes nós precisamos da Tua presença no nosso lar, e a chave, o segredo é, meu Pai, a gente ser hospitaleiro. Então, colocamos-nos em Suas mãos, nos ajude a praticarmos essa doutrina bíblica, a praticarmos, Pai, esse costume bíblico, melhor dizendo, né, Pai? O Senhor não manda em nada na nossa vida, o Senhor apenas pede que nós obedeçamos a Sua lei, obedeçamos a Sua vontade, que é soberana e maravilhosa. Então, ó Deus, que o meu irmão e a minha irmã aprendam, Senhor, a ser hospitaleiros, a praticar a hospitalidade. Assim nós oramos, te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Então, bora lá, vamos ser hospitaleiros, né? Me chame para a sua casa, que eu também te chamo para a minha. Vamos festejar, vamos nos alegrar, vamos bendizer o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele se agrada da comunhão dos seus filhos. É como uma família mesmo, né, irmãos? Quando uma família fica feliz, os filhos estão à volta ali dos pais, almoçando, fazendo um churrasco, que coisa boa. Então, faça isso, pratique isso para a glória de Deus. Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos na devocional dos personagens da Bíblia. Até amanhã, Deus assim permitindo. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, irmãos e familiares, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.